seria bom para prevenção? Existem, né, ainda mais hoje em dia, as pessoas comendo de uma forma errada, né? As pessoas enfiadas em casa, aumentou, comeu um monte de porcaria, inflamou o corpo e bomba de liberação de açúcar e tudo mais. Começou a ficar pré-diabético ou já está diabético. O que fazer para poder controlar a insulina do corpo? Então, esse é um tema muito importante. Um dos principais fatores que é associado ao estresse do pâncreas, né, que é a estrutura, a glândula que produz a insulina, que é quem regula o nosso açúcar no sangue, é justamente o fato de você ter hábitos desregrados de alimentação. Então, você pode pensar assim, comer regularmente, então, dentro da sua rotina, dentro do seu hábito, é uma das passos bem importantes. E aí, além disso, a gente tem algumas ervas que podem ser muito úteis nesse tratamento. Uma delas é a pata de vaca. Então, a pata de vaca é uma plantinha bem comum, bem típica aqui da Mata Atlântica, né, do litoral paulista, por exemplo, muitas vezes utilizada até como planta ornamentais em algumas cidades, aí só que a gente vai precisar da pata de vaca silvestre, né, para utilizar, e ela tem uma ação hipoglicemiante, né, então é essa ação de reduzir o açúcar no sangue. Se você já faz uso, né, de algum medicamento, como a Patrícia falou, já está diabética, está fazendo uso com medicamento, é importante que você faça um acompanhamento junto com o seu médico sempre. Por quê? Porque como ela é bastante potente, então a gente vai ter que utilizar em conjunto aí para que a gente possa regular de uma forma segura, né? Porque a gente sabe que também a hipoglicemia, né, que é baixar o Uhum. índice de açúcar no sangue, também pode ser bem perigoso, né? Então a gente precisa fazer sempre com muita responsabilidade. E aí nós vamos ter uma série de outras plantas, essa é uma das mais conhecidas, que também tem ação hipoglicemiante. Por exemplo, a alcachofra. É também um alimento, então a gente acaba utilizando, né, como alimentação, seja na forma de tintura, que é o mais fácil da gente encontrar, seja na forma de cápsulas, ela vai também ter essa ação hipoglicemiante, e mais legal ainda, Patrícia, ela tem uma ação sobre outras questões metabólicas do nosso corpo, sobre o funcionamento adequado do nosso corpo, como, por exemplo, o colesterol alto, especialmente o famoso colesterol ruim, né, digamos assim, e também vai agir com triglicérides alto, né, e também prevenindo doenças cardiovasculares com relação a isso. Então, são condições que a gente pode utilizar, essas são plantas, né, que a gente pode utilizar dentro dessas condições. E aí nós temos um alimento, que é também um fitoterápico, que é sensacional para tratar diabetes, que é o quiabo. Então, não sei se vocês já ouviram falar da água de quiabo, que é simplesmente você pegar um quiabo, de preferência que seja orgânico, né? Mas se você não te encontrar, pode ser o convencional. Você vai pegar 2 unidades, pode ser pequenos, inclusive, cortar ao meio, colocar na água, e aí você deixa, por exemplo, agora, né? Nós estamos no finalzinho, indo para o finalzinho da noite, deixa na água, faz uma maceração, né, que é o termo que a gente utiliza, e aí você toma em jejum no dia seguinte. Patrícia, tem estudos científicos mostrando que isso é bem eficaz. Oh, Inclusive legal. científicos aqui da Federal de Viçosa, por exemplo. Então, o quiabo é um excelente alimento, mas se usado dessa maneira, que eu estou trazendo essa dica, também ajuda a combater o diabetes, que é uma doença séria, silenciosa e que vai gerar uma série de outras repercussões. Muitas pessoas vão ficar com dúvida. Eu como já quiabo, ele fritinho, assadinho. Quando ele entra em cocção, que é em alta temperatura, ele perde essas propriedades. Ou pode ser? Não, ele perde também. Especificamente para o diabetes, já não é mais indicado, até porque a gente não vai ter as dosagens dos princípios ativos, né, que ele possui com relação a essa função. Agora, enquanto alimento, ele continua, mesmo sendo em temperatura alta, sendo uma excelente opção. Mas aí a gente fala assim, num trabalho de manutenção, ele também vai ter ele é rico em colágeno, em fibras, né? Então acaba tendo outras funções como alimento, que são bem legais para a gente utilizar. Então, como alimento, ele é extraordinário. Mas para a gente utilizá-lo como preventivo do diabetes, até para tratar o diabetes, porque ele é hipoglicemiante, ele pode servir no tratamento, inclusive, dessa maneira que eu estou trazendo aí para vocês.
Maravilha. Eu não lembrei exatamente para que minha tia tomava, mas ela também fazia água de berinjela. Já ouviu falar? Boa, boa, já assim. Água de berinjela também é extraordinário, né? Um outro alimento fácil da gente encontrar e que, além de um alimento extraordinário, também pode ser utilizado de forma terapêutica. A água de berinjela ficou muito famosa, inclusive, para que as pessoas utilizarem para emagrecimento, né? Isso. Na verdade, o que ela vai fazer é justamente melhorar o nosso metabolismo como um todo. E aí, como consequência, se você está digerindo melhor, especialmente as gorduras, porque a berinjela também vai acionar o funcionamento do fígado, vai fazer com que o nosso fígado funcione melhor, libere mais bile, que é o que vai emulsificar a gordura. Então, quando a gente come uma comida mais gordurosa, uma fritura, por exemplo, né? Então, tem muita gordura, aquilo dá mais trabalho para fazer a digestão. E aí é o nosso fígado, junto com a vesícula biliar, que produz e estoca a bile para fazer essa digestão. E a berinjela vai atuar nisso. A berinjela e a alcachofra são dois fitos que têm uma ação muito semelhante. Então, a gente vai ter ação também com relação ao diabetes, ao colesterol alto, ao triglicérides, para o metabolismo, que nós estávamos comentando, né, de acelerar esse metabolismo. E aí, geralmente, essa água de berinjela, com essa função específica, adicionamos algum termogênico, né? Mais frequentemente gengibre, por exemplo. E também tem uma ação anti-inflamatória. Vou falar o jeito que a minha tia fazia. Minha tia pegava um copo logo de manhã, tá? Acordava, a primeira coisinha, 500 ml dessa água, pegava mais ou menos assim 1/3 da berinjela, cortava em pedacinho, deixava repousar a noite inteira. Aí ela pegava essa água, colocava 2 colherzinhas do vinagre de maçã e tomava. Gente, ela tinha uma energia invejável. E para o colesterol, né? Melhorar aquele colesterol que já tá começando a ficar demais. O LDL, que é o colesterol ruim, aumentar o HDL, que é um colesterol bom. Uma outra coisa também, assim, que eu percebi, né, que as pessoas utilizam, que é bem legal também, a água com vinagre de maçã e com alho picadinho também. O alho, ele também é muito bom? O alho é extraordinário. Bem legal você falar isso, porque geralmente quando a gente pensa em alho, a gente pensa no chá, né? Só que a forma mais correta da gente fazer o alho é justamente na maceração, colocar em água, igual nós estávamos falando aqui da berinjela e do quiabo. Por quê? Porque o alho ele tem como os princípios ativos principais óleos essenciais, que é o cheiro, sabe? O cheiro típico, né? Então, esses óleos essenciais, quando eu aqueço o alho, ele sai. Então, eu perco a concentração desse produto. Funciona para fortalecer o sistema imunológico e ele é também um cardioprotetor. O que significa isso? Todas as vezes que você utiliza o alho, ele vai ter substâncias que vão proteger o coração e vão proteger também os vasos sanguíneos. E ele acaba também, por conta disso, agindo tanto nos triglicérides como também no colesterol alto, né? Então, a gente pode contar com um alimento que é muito corriqueiro no nosso dia a dia, só que dessa vez utilizado de forma terapêutica, como um fitoterápico. O que é mais importante também, Patrícia, o pessoal que está acompanhando a gente, dentro desse tratamento, é a regularidade. Como a gente está falando de uma condição do organismo, condição metabólica, então pelo menos uns 15 dias, umas 3 semanas, para você conseguir já perceber a diferença, né? E sempre observando, sempre como você está se sentindo. Mas aí você vai precisar de um tempo para que o organismo possa reagir. O que é também, né, esperado com qualquer medicamento. Você não espera tomar um medicamento para, né, colesterol alto e melhorar de uma hora para outra. Então, quem não gosta do gostinho do alho fala, Patrícia, água de alho? Não vou espantar vampiro, não. Pode tomar cápsula de alho? Pode sim. A gente tem também o óleo de alho, né, que vem em forma de cápsula, inclusive, né? Então, que é bem interessante para você não ter esse desconforto, né, vamos dizer assim. E quais são as outras folhagens, outras coisas que existem para o colesterol além do alho? Além do alho, eu gosto bastante do dente de leão. O dente de leão é uma planta que é protetora do fígado. Então, quando a gente pensa em colesterol, geralmente a gente lembra do coração, mas é importante a gente lembrar do metabolismo como do processo mais amplo. E aí o fígado também tem essa ação. Então, o dente de leão é um excelente detox, inclusive, né? Então, a gente pode utilizá-lo. Inclusive, ele tem uma leve ação diurética e uma leve ação até laxante
às vezes, né? Então, um efeito depurativo. Então, se você, porventura, adota uma alimentação, que é aquilo que a gente não considera como ideal, e você quer fazer essa transição, então o dente de leão é uma excelente planta para você desintoxicar, livrar o organismo daquela substância, e aí, então, você ir fazendo junto com isso a transição de alimentação. Tem uma outra planta que é muito legal, que é o picão preto, né? É o Bidens pilosa, que também tem essa ação sobre o fígado, a ação sobre o metabolismo de gorduras, porque quando a gente pensa no fígado, ele justamente vai produzir aquela substância que comentei, que é a bile, né, que é uma substância amarga, inclusive, né? Então, os amargos, de uma maneira geral, aquilo que tem sabor amargo, inclusive os alimentos, tem uma ação digestória, tem uma ação metabólica, né, que a gente pode utilizar. A carqueja, né, é um outro fitoterápico que também vai ser interessante para isso. Ela é digestória, então tem como sabor característico, marcante, esse amargor. E aí tem uma planta, Patrícia, muito legal, que é o melão de São Caetano. Se vocês já ouviram falar, a comunidade japonesa gosta bastante dessa planta. Lá no Nordeste também fala-se bastante dessa planta, que é uma planta extraordinária com inúmeras funções, inclusive sobre o diabetes, que a gente já comentou, protetor do sistema cardiovascular, mas a principal indicação dela é para regular os níveis de colesterol. Então, melão de São Caetano, que é também um alimento, mas aí pode ser consumido como fitoterápico. Qual que é a diferença, né, para a gente marcar bem isso? O fitoterápico eu vou utilizar com uma regularidade e com uma dosagem específica. Então, vou utilizar lá o chá de melão de São Caetano, vou utilizar 3 vezes ao dia uma xícara de chá durante um período, durante 2 meses, por exemplo, até eu monitorar, e aí é muito legal quando você faz o exame de sangue, ver os níveis de colesterol, né, e de triglicéridos, toma por um período, e aí você pode repetir os exames que você vai ver a diferença. Então quer dizer que algumas coisas amarga é ótimo para o colesterol e o jiló. Gente, jiló é horrível. Não muito gosta de jiló, amargo. Patrícia? Jiló é extraordinário, né? Então, tudo aquilo que é almeirão, né? O próprio dente-leão, que pode ser utilizado, inclusive, nas saladas, né? É uma punk, que a gente fala, que é uma planta alimentícia não convencional, pode ser colocado junto na alimentação. Então, depois que você utilizou ele como fitoterápico, já regularizou os seus níveis, então você pode começar como aí com uma função preventiva, de fato, para manter a sua saúde, colocá-lo, inseri-lo na alimentação, que vai ser bem interessante. Isso mesmo, os amargos, eles têm uma ação digestória, muitas vezes até uma ação laxante, inclusive, né? E aí essa ação digestória é, inclusive, de melhorar o metabolismo, de acelerar o metabolismo.